O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Giro de notícias. Notícia do último sábado, dia 27 de abril. Tiroteio no Sri Lanka deixa 15 mortos em ação contra esconderijo do auto-intitulado Estado Islâmico. Isso, no Sri Lanka está rolando uma série de ações contra células ligadas ao Daesh. Inclusive, durante um desses tiroteios, 3 pessoas se explodiram, tá? Então, ao meu ver, isso, né, é um indício de que eles tinham alguma ligação com o Daesh, não pelo fato de que evadiram a polícia ou de que, enfim, mas o método utilizado, né? Morreram, inclusive, 6 crianças e 3 mulheres e outros 3 integrantes do grupo morreram na troca de tiros. Tá? O tiroteio levou mais de 1 hora, segundo as autoridades do Sri Lanka. E uma coisa que para mim não ficou claro, não sei se foi um problema de tradução das notícias, mas para mim não ficou claro se a troca de tiros foi envolvendo o exército ou a polícia ou ambos, tá? Porque as notícias vinham, por exemplo, do porta-voz do exército, né, Sumit Atapattu. Porém, várias outras diziam que a polícia fez isso, a polícia fez aquilo. Então, ficou um pouco confuso, mas, enfim, de qualquer jeito é porque eu sou burro também. Mas a polícia encontrou quilos de dinamite, encontrou uma bandeira do Daesh e foi no local onde foi realizado o vídeo, né, antes dos atentados do domingo de Páscoa, que a gente comentou aqui e repercutiu por aqui. Também no Sri Lanka, nessa ação, depois foi revelado que o principal suspeito, né, de ter organizado o atentado, o Zaran Hashim, 2 irmãos dele e o seu pai foram mortos nessa operação, tá? E por conta disso, nós tivemos outros vídeos pedindo por vingança, que vingue um martírio desses envolvidos. E aí, esses vídeos pedindo por vingança foram considerados ameaças o suficiente para a Igreja Católica do Sri Lanka ter suspendido as missas desse próximo domingo agora, dia 5. Tá? Então, dia 5, as missas foram suspensas no Sri Lanka por medo de novos atentados, por medo de mais retaliações. Tá? E para a gente fechar ali na região, na Índia, né, Índia e Bangladesh, na verdade, o ciclone Fani chegou na Índia hoje, cerca de, gente, olha só, pelo menos 800 mil pessoas foram evacuadas, tá? Por conta da chegada desse furacão, com ventos de até 200 km por hora, e até o momento nós tivemos 2 mortes, tá? Eu disse furacão, mas as fontes falam ciclone, tá? Desculpem. Tivemos pelo menos 2 mortes e a previsão é de 1,5 metro de chuva. Tá? Sabe quando você vê lá o seu app de chuva, de previsão de chuva, ele fala 5 milímetros de precipitação e você já acha bastante? Então, 1,5 metro de chuvas é a previsão. Tá? Então, 800 mil pessoas já foram evacuadas, né? Esperemos aí que não tenhamos muita destruição, nem muitas mortes, né? Mas podemos apenas esperar. Ainda na Ásia e também no último final de semana, a China sediou o 2º Fórum Cinturão e Estrada. A China, né, parte aí da sua grande iniciativa de obras de infraestrutura pelo mundo todo, sediou, recebendo cerca de 5 mil representantes do mundo todo, né, como parte aí do seu fórum desse grande projeto,
né, de infraestrutura pelo mundo todo. Foram representantes de mais de 100 países, tá? E a principal mensagem, digamos assim, a principal abordagem do fórum foi tentar transmitir a ideia de que as obras de infraestrutura, essas obras, né, para fazer, ligando a China basicamente ao mundo inteiro, serão feitas de maneira sustentável, né? Porque as críticas mais recentes falavam em preocupações ambientais, em preocupações dessas obras em países ainda em desenvolvimento, países africanos especialmente, e aí o Xi Jinping disse que as obras, a cooperação será aberta, verde e limpa, tá? Junto com isso, falaram um pouco da questão ali da dívida, né, de países com o financiamento de obras chinesas, aquela questão ali de serem uma armadilha de dívidas, mas isso mostra, né, o tamanho desse projeto, isso mostra a centralidade da China nos investimentos mundiais hoje. Para os ouvintes que quiserem ouvir, né, programas em que a gente falou de forma mais específica sobre essa expansão da infraestrutura chinesa, expansão de investimentos chineses pelo mundo, nós temos os programas 105, 102 e 97, tá? Que tem blocos específicos sobre os investimentos chineses. E também na China nós tivemos, no último domingo, cerca de 30 mil pessoas protestando em Hong Kong contra, né, o projeto do governo local. Lembrando que Hong Kong, pelo menos em teoria, né, tem uma autonomia perante a China, e um projeto do governo local pretende autorizar que pessoas condenadas em Hong Kong sejam extraditadas para a China continental. Por quê? Né? Esse projeto vem logo, né, no mesmo contexto, de 4 representantes daquelas manifestações do guarda-chuva, né, manifestações que pedem por que as garantias de liberdade de imprensa, que, enfim, as regras de autonomia de Hong Kong sejam respeitadas, foram condenados a 16 meses de prisão pelo envolvimento nas manifestações de 2014. Já as autoridades chinesas alegam que, na verdade, esses protestos eles são completamente artificiais, que são para minar a imagem e a autoridade da China sobre Hong Kong, inclusive dando ali a entender, né, que ainda é uma questão de imperialismo, né, buscando manter Hong Kong como fora da China, sendo que Hong Kong, embora tenha uma autonomia local, é território chinês, é um território de população chinesa. Então, você tem ali novamente, né, essa disputa e esse novo projeto do governo local gerou essa manifestação de cerca de 30 mil pessoas no Hong Kong, vários deles justamente com guarda-chuvas amarelos, embora estejam sol. Então não é porque eles estão com sombrinhas, tá? É que o guarda-chuva se tornou um símbolo, guarda-chuva amarelo especialmente, se tornou um símbolo de protestos em Hong Kong contra Pequim. Notícia do último domingo, dia 28 de abril. Militares e oposição chegam a acordo no Sudão. Então, essa notícia, meu caro Matias, como você disse, ela é do domingo. Agora, mais para quinta, sexta-feira, a coisa já começou a complicar de novo, né? No final de semana, foi declarado ali um pré-acordo entre os generais sudaneses, a junta militar, né, que derrubou o Omar Bashir, e líderes civis dos protestos para criar um conselho civil-militar para conduzir a transição a eleições livres e abertas. Porém, ontem, quinta-feira, lideranças sudanesas já avisaram que não vão aceitar um protagonismo dos militares nesse conselho e uma condução dos militares aos procedimentos eleitorais, tá? Lembrando, né, que essa desconfiança vem pelo fato de que o Omar Bashir era um militar quando ele deu o golpe que o levou ao poder em 89, um dos seus principais pilares no poder sempre foram as Forças Armadas,
E essas Forças Armadas contam com o apoio de outros países da Liga Árabe, como Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e, tacitamente, Egito, para impedir que ocorra no Sudão uma desestabilização, digamos assim, generalizada, que ameaça esses governos autoritários, né, esses outros governos autoritários. Né? Então, se ficar parecendo que a população derrubou o ditador do Sudão, pode ser que a população nos Emirados Árabes Unidos queira fazer a mesma coisa. Eu acho que é improvável, porque a gente já comentou aqui que um dos pilares desses regimes do Oriente Médio é o fato de serem regimes rentistas que não cobram impostos dos seus cidadãos. Então, você é um cidadão saudita, né, você tem educação, saúde garantida pelo Estado, o Estado controla o petróleo, usa o petróleo para sustentar isso, e você não paga imposto. Então você não se sente compelido, né, a pedir por representação, a demandar maior representação. Né? Isso está na gênese, né, inclusive de diversos movimentos civis, diversos movimentos cívicos pela história. Né? Tem um lema, tem um slogan da Revolução Americana, né, o No Taxation Without Representation. E um dos estopins da própria Revolução Francesa foram os impostos também, tá? Né? A Revolução Francesa, ela tinha várias origens e uma delas era a questão fiscal. E também, na África, infelizmente, Moçambique foi vítima de um novo, né, ciclone, o ciclone Kenneth, que deixou agora pelo menos 38 mortos. Tá, no Moçambique. O primeiro, o Idai, deixou mais de 1.000 vítimas em março e, dessa vez, foi outro ciclone pela região norte de Moçambique. Tá? Inclusive, a gente já compartilhou em redes sociais, já mencionamos, né, iniciativas que vocês podem fazer parte, que vocês podem usar para colaborar, para doar para os esforços humanitários em Moçambique. E fechando esse primeiro bloco, a gente tem uma notícia da última terça-feira, dia 29, no qual o Daesh divulgou o vídeo que seria de seu líder pela primeira vez em 5 anos. Isso, nós tivemos nessa semana, pela primeira vez, imagens, né, do Abu Bakr al-Baghdadi. Isso acaba desmentindo, né, tanto russos quanto autoridades sírias, quanto também algumas informações vindo dos Estados Unidos de que ele estaria morto. Né? Já tinham várias notícias de que ele estaria morto, ele estava justamente sumido, e ele reapareceu nesse vídeo, 5 anos, depois de 5 anos sumiço, como uma forma justamente, né, de você arregimentar, né, os seguidores, de você falar, olha, o nosso líder está vivo, né, para manter a luta terrorista agora em outros locais do mundo. No vídeo ele fala que a batalha por Baghuz acabou, mencionando uma vila, né, a última vila em território sírio controlada pelo Daesh, que foi tomada agora, mês retrasado, ou seja, é um vídeo, de fato, recente, né? Aparentemente, a não ser que tenha sido uma falsificação muito boa, um sósia muito bom, né? Para quem, né, uma coisa meio Homem de Ferro 3, né, para quem assistiu. Então, ele comenta as explosões no Sri Lanka, no vídeo, dizendo que foi uma resposta aos cruzados. Lembrando que o Sri Lanka não participa de nenhuma missão, nem no Iraque, nem no Afeganistão, nem na Síria. Tá? O Sri Lanka só participa de missões da ONU, também não manda tropas junto com tropas dos Estados Unidos, digamos assim, né? Sem autorização, fora da bandeira da ONU. E conforme a gente falou no programa passado, não é nenhum país de maioria cristã. Sim, exatamente. A maioria da população é budista. Né? Então, tivemos esse vídeo que né, tem esse propósito aí de arregimentar seguidores, de tentar manter essa luta terrorista. Resta saber onde ele foi feito. E é um vídeo que, assim, que esteticamente lembra muito os vídeos do Osama Bin Laden. Isso é curioso, assim, a posição dele... Tá com mesmo relações públicas. Pode ser. A posição dele no vídeo, né, a postura dele ali sentado, com um AK de cano curto do lado dele. E só lembrando, né, que o Daesh e a Al-Qaeda não tem uma relação das melhores. Exatamente, né? O Daesh considera a Al-Qaeda herética. Pois é. Esse é o nível de fundamentalismo dos caras, né?
E ainda em relação ao Daesh e o Oriente Médio, nós tivemos uma notícia assim, que se não fosse essa semana um pouco cheia, talvez ela merecesse mais comentários da gente, a gente talvez volte em breve a esse assunto, que foi o seguinte: o Conselho Espiritual Supremo dos Yazidis. Yazidis são uma minoria religiosa, especialmente do norte do Iraque e nordeste da Síria, que foram uma das comunidades mais perseguidas pelo Daesh. Tá? Os homens eles eram sumariamente executados, todos os símbolos yazidis eram destruídos e as mulheres eram tomadas como escravas sexuais. Tá? Uma coisa bárbara, uma coisa violentíssima. E aí o Conselho Espiritual Supremo Yazidi disse que todos as vítimas, né, todos os sobreviventes dos crimes do Daesh serão aceitos no seio da comunidade, porém vai manter a política espiritual, digamos assim, de considerar os yazidis apenas as crianças que nascem do relacionamento entre dois yazidis. Isso quer dizer basicamente o quê? Isso é uma forma dissimulada de dizer que os filhos e filhas de mulheres yazidis que foram tomadas como escravas sexuais e submetidas à violência sexual sistemática por integrantes do Daesh não serão considerados yazidis, tá? Então, isso é uma coisa assim, que basicamente você está colocando essas crianças como renegadas, tá? Colocando que as pessoas podem retornar à sua comunidade, porém as crianças não serão aceitas como yazidis. Tá? É uma coisa, como disse, violentíssima, porque você corre o risco dessas crianças serem inclusive abandonadas, ou então das mães dessas crianças que já sofreram uma violência indescritível, se vejam agora desamparadas pela sua comunidade de origem. Então, uma coisa que a gente tem que discutir em breve num bloco mais específico, inclusive falar de questões religiosas, mas assim, é uma coisa muito triste e que deve ser condenada, tá? Não pode ser aceita. E, finalmente, uma outra notícia é de que o Irã soltou imagens de um drone seu, um drone azul claro, escrito Ababil 3, tá? Ele decola de uma pista, né, na costa do Golfo Pérsico e ele sobrevoa um porta-aviões dos Estados Unidos. E assim, as imagens são bastante nítidas, não é computação gráfica, alguma coisa assim. Eles colocam ali legendas mostrando as informações, mostrando os aviões e tudo mais. E aí, o governo, né, dos Estados Unidos não comentou as imagens, apenas lembrou que a Guarda Revolucionária Iraniana é uma organização terrorista e tudo mais, mas assim, basicamente o governo iraniano tirou um barato dizendo, olha, a gente sobrevoou aqui o porta-aviões dos caras, espionamos os caras e estamos aqui botando as imagens na TV, entendeu? É claro que talvez também tenha o fato de que os Estados Unidos olhou e falou, deixa os caras filmar, esconde aqui o que é mais complicado de ver, deixa só o que aparece já no Top Gun, não, porque o Top Gun já é um filme antigo, já é um filme que está obsoleto. Mas, então, de qualquer maneira, né, o Irã tirou aí esse barato com essas imagens de um porta-aviões americano no Golfo Pérsico. Gastos militares globais atingem maior nível em 30 anos. Isso, especialmente puxados pelos Estados Unidos, né, que é a maior economia do mundo e o maior orçamento militar do mundo. O orçamento militar dos Estados Unidos é basicamente todo o resto do orçamento militar do mundo somado, tá? Talvez esse número hoje esteja um pouquinho diferente, né? Não chequei as contas de novo, mas é no mínimo ali uns 40% do orçamento militar do mundo é dos Estados Unidos. Em segundo lugar, né, os aumentos nos investimentos chineses, tá? Também, embora menos do que eles previam esse crescimento, mas lembrando, nos últimos 10 anos, o investimento chinês em armamento cresceu 83%. Tá? E
né, depois, o Brasil, ele também acaba sempre estando na lista por conta do tamanho da sua economia, tamanho do seu território, mas vamos lembrar que a maior parte do orçamento brasileiro é com gastos de pessoal e esses, por sua vez, são a maior parte com gastos de pessoal da reserva, tá? E todos esses dados que saíram essa semana vieram do CIPRE, né, o Instituto Internacional de Pesquisa de Paz de Estocolmo, que a gente sempre cita aqui. Inclusive esses dados deles são abertos, vocês podem entrar no site do CIPRE, vocês podem baixar uma planilha Mega Blaster completa do Excel, que tem gastos militares brutos, gastos em valores constantes, gastos em porcentagem do PIB, enfim, é bastante completo, bastante interessante. Então tá aí esse aumento aí dos gastos militares mundiais. Notícia da última terça-feira, dia 30. Imperador Naruhito ascende formalmente ao trono no Japão. Isso, ele não é coroado, porque não tem uma coroa, né, mas são 3 objetos sagrados, né, do imperador japonês. Objetos sagrados esses que não têm imagens públicas, inclusive quando eles aparecem nessas cerimônias, raramente, eles são todos, né, cuidadosamente embalados, mas que são um espelho, uma joia de jade e uma espada. Tá? E é uma espada antiga, não tem nada a ver com uma espada samurai, pelas descrições que existem. Tá? Mas ele agora oficialmente, né, é o imperador japonês. A gente já tinha falado do nome da nova era, a gente tinha falado do anúncio de abdicação, a primeira abdicação, né, em cerca de 2 séculos, e no dia anterior, né, o seu pai, né, fez ali a cerimônia formal de abdicação. O detalhe é que a cerimônia de ascensão ao trono ela é completamente fechada para mulheres. Tá? Então nem a esposa do novo imperador, agora imperatriz Masako, estava presente. E outro detalhe interessante é que é o seguinte, o casal imperial, eles têm uma filha, apenas, uma filha. Então, pelas leis atuais, o trono vai ser sucedido pelo sobrinho dele, não pela sua filha. Resta ver se vão mudar essas regras ou não, se ele vai mandar um Fernando VII de Espanha ali e mudar as regras. Lembrando que no caso espanhol, o Fernando VII mudou as regras de herança para que a sua filha Isabela de Castela pudesse herdar o trono, e isso gerou 100 anos de disputa entre os carlistas e os liberais na Espanha. Né? Não sei se no Japão vai acontecer a mesma coisa, mas até hoje tem um movimento carlista lá que diz que o legítimo herdeiro do trono espanhol é um outro cara lá, não é o atual rei. Mas então, no Japão tivemos essa mudança. Falando em realeza, né, estamos aí nas vésperas da cerimônia de coroação do rei da Tailândia, né, lembrando que nós tivemos a mudança, né, o falecimento do rei anterior recentemente, e ele se casou essa semana com a vice-comandante da sua unidade de guarda-costas. A vice-comandante, porque o comandante é ele. Tá? Ele se casou com a guarda-costas, eles estariam juntos há anos já. Ele que é divorciado 3 vezes, né? Ele sucede o seu pai, o Bhumibol, que a gente comentou quando ele faleceu, que governou o país por 70 anos. Ele vai ser coroado agora em breve. E as fotos do casamento são curiosas, assim, porque todo mundo tem que ficar prostrado perante o rei. Tá? Ele está sentado ali num trono de ouro e todo mundo em volta dele está prostrado. Não é que está de joelhos, não, está prostrado no chão. Tá? Enfim, quem somos nós, mas constando aí agora de 4 a 6 de maio será a coroação em Bangkok. E finalmente, o Joko Widodo, né, o presidente da Indonésia, muito provavelmente reeleito, mas ainda não saíram os resultados oficiais, disse que um dos seus projetos para o novo governo é construir uma nova capital e uma capital moderna. Tá? Porque Jakarta hoje é uma cidade muito grande, com muita população, e Jakarta também está afundando. Tá? Jakarta tem um problema ali de território, um problema de solo, né? E ele disse que pretende criar uma nova capital administrativa, né, planejada desde o início. A questão é que no caso da Indonésia, não sei qual seria exatamente o planejamento, né, já que a Indonésia é um arquipélago. Né? Não dá para fazer que nem a Nigéria ou o Brasil, quer falar, olha, vamos fazer uma capital no meio do país. Né? Não sei qual seria o meio da Indonésia, mas de qualquer jeito,
Tá aí a notícia. Abrindo o mês de maio, notícia da última quarta-feira, dia 1º. Mais de 300 são presos em protestos no Dia do Trabalhador em Paris. Entenderam? Dia dos Trabalhadores, não do trabalho. Repito, Dia dos Trabalhadores, não do trabalho. Em Paris foram cerca de, segundo os sindicatos, 310 mil pessoas nas ruas. Segundo a polícia, 164 mil pessoas nas ruas. Apenas em Paris, né, foram cerca de 40 mil pessoas. Dessas, pelo menos 380 foram detidas, 38 ficaram feridas, inclusive dentre os feridos, pelo menos 14 policiais. Tá? Isso mesmo depois dos anúncios do Macron, só que nesse caso não eram protestos dos coletes amarelos, né? Tinham coletes amarelos nos protestos, mas também tinha muita gente do França Insubmissa, né? Que é o partido do Mélenchon, o partido mais à esquerda da França. Também tivemos pelo menos 124 detidas em Moscou, tá? Durante manifestações do Dia dos Trabalhadores. Em São Petersburgo, nós tivemos um protesto mais tímido, com cerca de 2 mil pessoas, porém um protesto bastante anti-Putin, nesse caso de São Petersburgo. Na Turquia, pelo menos 137 pessoas foram detidas, inclusive a Turquia, em Istambul, colocaram vários cordões de isolamento, várias maneiras de bloquear o acesso à Praça Taksim, né, que fica bem na região central, que é o local tradicional de vários protestos em Istambul. Inclusive em 2013. O protesto dos pinguins e tudo mais. Inclusive, o meu amigo Pedro Grishek, ele estava em Istambul, ele inclusive postou lá algumas fotos. E, cara, parecia o centro de Istambul no 1º de maio estava parecendo uma cidade fantasma. Entendeu? Assim, você não via uma alma, pelo menos nas fotos que ele postou, né? Não sei se atrás dele estava rolando uma balada e ele só focou na parte deserta. Mas brincadeira, né? Então foram aí algumas das manifestações pelo mundo, né, do Dia dos Trabalhadores aí no 1º de maio. Abaixa o volume porque lá vem Breaking News. Trump e Putin conversam sobre Venezuela por telefone. Hoje eles ficaram mais de 1 hora ao telefone. Segundo o tweet do Donald Trump, não sei se foi mais de 1 hora de conversa, né, ou mais de 1 hora contando aí as traduções e tudo mais, e eles conversaram sobre Venezuela, Ucrânia, Coreia do Norte, armas nucleares e relatório Miller, tá? Já segundo a Sarah Huckabee Sanders, a ligação teve uma conversa muito positiva. Tá? Teve resultados muito agradáveis. E sobre a Venezuela, o presidente Trump deixou claro que o presidente Maduro precisa deixar o poder, tá? Segundo a Sarah Huckabee Sanders, e que o Trump, além disso, disse que os Estados Unidos estão ao lado do povo da Venezuela e quer levar suprimentos humanitários, né, ao país. Já o Putin teria respondido que qualquer interferência externa em assuntos internos venezuelanos mina as possibilidades de uma negociação política para o fim da crise, tá? Então ficou ali, e também conversaram sobre a possibilidade de um novo START, né, o acordo ali sobre armas nucleares, lembrando que o novo START ele foi assinado em 2011, né, entre Obama e Medvedev, e ele chega ao fim, prazo de validade dele até 2021, 10 anos. As partes, se concordarem, podem automaticamente prorrogar o acordo por mais 5 anos. Porém, o Trump teria dito que deseja negociar um novo acordo do zero. Tá? Lembrando que o START, né, o novo START, é o único acordo ainda em vigência no mundo sobre armamentos estratégicos. Tá? Todo o resto, Deus nos acuda. Então, disseram aí que a conversa foi muito boa, a conversa foi muito legal, e a gente, né, eu adoraria ter ouvido a conversa, adoraria poder tocar para vocês aqui
um playback da conversa. Mas a gente tem que ficar aí com as declarações, as notas à imprensa.